A gente vinha falando um pouco da situação nos Estados Unidos, agora vamos falar sobre o que está acontecendo com os brasileiros lá no Reino Unido. É uma matéria da Deutsche Welle que está no UOL falando adeus sonho inglês, porque milhares de brasileiros estão deixando o Reino Unido. A matéria menciona, começa mencionando aqui um caso de uma família, mas ela chama atenção para o seguinte: os brasileiros estão entre as 3 nacionalidades que mais retornaram de maneira voluntária do Reino Unido em 2024, atrás apenas de indianos e à frente de albaneses. Foram 2.900 retornos voluntários entre janeiro e setembro de 2024, a maioria deles, cerca de 86%, feita de maneira assistida. Outros foram custeados por conta própria. O número é bem maior do que o registrado no mesmo período de 2023, quando 1.700 brasileiros haviam deixado o Reino Unido de forma voluntária, um aumento de 73% em um ano. Então, olha só, 2023, 1.700 brasileiros, 2024, 2.900. E aí a matéria vai citando que existem até voos fretados especialmente para trazer brasileiros de volta, e a matéria levanta alguns motivos. Houve uma mudança aí na política migratória do Reino Unido. Por exemplo, falando o seguinte aqui, ó, de acordo com dados do Home Office, que contabilizam informações até setembro de 24, a quantidade de brasileiros que foram detidos por questões migratórias aumentou em 8% entre 23 e 24. O Brasil foi a terceira nacionalidade entre o número de detidos. E aqui fala o seguinte: em março deste ano, o Reino Unido implementou novas regras de imigração, entre elas o aumento do salário mínimo bruto exigido para conseguir um visto de trabalho e levar dependentes lá para o Reino Unido, ou seja, isso dificulta a permanência de brasileiros no Reino Unido. A gente tem visto, Sakamoto, muitos países restringindo a questão dos imigrantes, a permanência de imigrantes, o acesso de imigrantes. A gente vem assistindo até um refluxo. Países que antes incentivavam a imigração, hoje já não fazem a mesma coisa. E, de novo, vamos voltar. Daqui a pouco, Donald Trump assume a presidência americana com um discurso totalmente contra imigrantes. O que leva a tudo isso? O que leva a essa aversão ao imigrante? Olha, a discussão ela é bem complexa, né? Mas o fato é que, principalmente os países da Europa Ocidental e os países e a América do Norte, né? A questão migratória tem sido uma das principais pautas da extrema-direita, né? Em suma, você tem imigrantes de regiões, de países e de continentes pobres, né? Que ou estão fugindo, são refugiados econômicos na prática, estão fugindo de situações de miséria e querem uma vida melhor. Ou o que aconteceu nos últimos anos, teve uma explosão de imigrantes, de migrações, né, principalmente da África e do Oriente Médio, após guerras e revoluções, muitas vezes guerras e revoluções apoiadas por regimes do Ocidente, né? E que aí que aconteceu que levas e levas de pessoas começaram a caminhar, migrar, fazer jornadas de milhares de quilômetros, atravessar o Mediterrâneo, né, ou o Canal da Mancha, né, para tentar uma vida melhor naqueles países. E teve fluxos migratórios. A guerra na Síria levou a fluxos migratórios, né? A guerras em outros países árabes, né, no Oriente Médio, né, no sul da Ásia, levaram a fluxos migratórios em relação à Europa. Em determinado momento, parte dos países estava satisfeito com uma parte do fluxo migratório, porque isso significava mão de Mão de obra obra. barata para suas necessidades. Né? Em outros casos, países não tinham como dar conta e acabaram, na verdade, erguendo barreiras, erguendo discursos contra migrantes, e, inclusive, isso ajudou a extrema-direita a crescer em muitos países, né? A extrema-direita que sempre foi contrária e crítica a essas migrações, né? Pelo endurecimento de medidas de ações migratórias, e acabou entrando e ganhando espaço em uma série de países da Europa e mesmo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uma questão interessante,
que é o seguinte, não há uma crise migratória, como acontece em alguns países da Europa até, mas o Trump soube manejar e soube manipular muito bem, criando a imagem de um inimigo externo, de que aquele imigrante externo, aquele mexicano, é a causa de todos os crimes dos Estados Unidos. Lembrando que, inclusive, os tiroteios em massa que matam crianças nos Estados Unidos são de boa parte deles estudantes brancos, né? É No isso aí. final das contas, tem uma série de motivos, mas no final das contas a gente só vai ver mais dor e sofrimento, Mauro. O imigrante é sempre o lado mais fraco dessa história normalmente. Vamos para um rápido break e a gente volta já. A gente está chegando no finalzinho aqui, mas eu ainda quero destacar para você. Eu sempre falo o seguinte: aqui em São Paulo, a gente tem sol segunda, terça,